relação à saúde do bebê, existem hábitos que podem alterar a dentição da criança. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre a importância da amamentação. Quando o bebê nasce, ele precisa desenvolver os ossos da face e a musculatura facial. Esse desenvolvimento, ele é programado geneticamente e também é pelo estímulo da função. E qual é a função que faz o desenvolvimento normal do bebê? É a função de sucção. Então, quando um bebê nasce, ele tem que sugar para que os ossos da face se desenvolvam e os músculos faciais se desenvolvam. Essa função ideal acontece quando o bebê mama no peito, mama o leite materno. Porque quando a criança está sugando no seio materno, essa criança vai estar com o lábio totalmente vedado, fazendo a força de sucção de ordenha, que a gente fala, um movimento de protrusão da mandíbula, estimulando o crescimento aqui do ramo da mandíbula e dos órgãos da ATM, da articulação temporomandibular. Então esse movimento de ordenha faz com que os ossos se desenvolvam de uma maneira normal. Quando a criança suga, ela vai ter que respirar pelo nariz. E respirando pelo nariz, é a respiração normal que a criança deve ter, vai desenvolver a base dos ossos do nariz, que por sinal é o céu da boca. Então, como que o céu da boca ou o palato, que é a arcada superior da criança, se desenvolve? Se desenvolve pela respiração e a mandíbula pela sucção. Então, quando a criança suga, vai estar desenvolvendo mandíbula e maxila. Se a criança não fizer um movimento de sucção, de ordenha, esse desenvolvimento dos ossos da face não vão acontecer de maneira adequada. Então vai ter um problema da criança respirar não pelo nariz. Quando a criança não respira pelo nariz, não desenvolve os ossos da maxila. A criança começa a respirar pela boca, porque não veda o lábio. No caso seria a amamentação pela mamadeira, né? A amamentação pela mamadeira não é totalmente eficaz, porque não veda o lábio da criança, e a criança durante a mamada ela respira pela boca e pelo nariz. Então já não tem um desenvolvimento natural. Se a mãe não pode amamentar, a gente aconselha então que a mãe use bicos ortodônticos. O que é o bico ortodôntico? Sem falar de marca, o bico ortodôntico ele deve ter o furo em cima, ele tem que ter esse formato para que o lábio venha vedar. Quando a criança pegar o bico, o lábio tem que ficar vedado. Então aqui tem que ter esse achatamento no bico para a criança poder respirar de forma normal. O buraquinho onde vai sair o leite tem que ser voltado para o céu da boca. O leite jamais deve ser jogado direto na garganta, para que a criança não tenha um problema de deglutição atípica, deglutir de forma errada. Então o leite tem que sair para o céu da boca, para o palato, e o bico de silicone de um tamanho graduado para a criança. Então esses bicos eles têm número 1, número 2 e número 3. Número 1 vai de 0 a 6 meses, número 2 de 6 meses a 1 ano e o número 3 de 1 ano e meio até 1 ano e meio, e depois já é ideal que a criança use o bico, né, o bico normal após o número 2, que é o bico. E até quando a criança deve mamar? Ela deve mamar só até formar toda a dentição decídua dela. Depois ela já está apta a tomar leite na caneca, tomar leite no copinho, não precisa mamar. Enquanto não tem dente, pode mamar em mamadeira. Depois que já está com toda a dentição, já pode deixar a mamadeira e mamar na caneca. Até quando a mãe deve amamentar no peito? A mãe deve amamentar no peito pelo menos até o 8º mês de vida do bebê. Mas pode ser mais, até 1 ano. Não convém que a mãe amamente até 3, 4 anos. Depois que formou a dentição decídua, também não convém que fique mamando no peito. Algumas mães querem amamentar até 4 anos, não convém, porque aí já é prejudicial para o desenvolvimento dos ossos da face. Porque a criança precisa, a partir do momento que tem dente, a criança precisa mastigar. A mastigação também é fundamental para o desenvolvimento dos ossos da criança. Então, uma vez que a criança tem dentes, ela deve comer alimentos sólidos, secos e duros. A mãe não deve ficar dando papinha para a criança o tempo todo. Quando a criança já tem dentes para mastigar, a alimentação tem que passar da uma alimentação líquida para uma alimentação mais sólida, para que essa criança mastigue e tenha a função, os dentes, para que haja desenvolvimento também dos ossos da face. Everybody